Hello, what's up, you guys? Aqui é o Rafa, seu teacher do inglês. E, mano, hoje eu vou estar finalizando aí mais um conteúdo da minha série sobre os tempos verbais. E hoje eu vou estar falando do Future Tense. E o que significa Future Tense? Future Tense, como o próprio nome já disse, é sobre o futuro, sabe? Então, é o tempo futuro. Então, assim, eu vou estar ensinando vocês a identificar como, né? É assim, como fazer uma frase com o verbo no futuro, né? Então, como que a gente vê, né? Então, você tem os verbos, né? Assim, frases com verbos com will e verbos com frases com o going to, né? Então, como que, né? Vou estar identificando. Então, vamos ver aqui dois exemplos antes de estar explicando cada um. Então, o primeiro é I will play after breakfast. Então, eu vou jogar depois do café da manhã. Ou também, Susan is not going to Germany. Então, são duas frases, né, completamente diferentes e que têm sentidos de futuros também diferentes. Então, vamos lá. O going to, você vai usar ele junto com o verb to be. Então, você já tem que estar sabendo, né, do verb to be, que é o am, is, you are. Aí depois o going to e no final o complemento que você quer dar. Então, nesse tipo de verbos, você usa ele para ações no passado que você já decidiu. Então, por exemplo, igual nessa frase aqui que a gente já usou de exemplo. Susan is not going to Germany. Então, ela tomou aquela decisão que ela não vai mais para a Alemanha. Então, provavelmente ela vai ficar em outro país ou não vai nem, né, ir embora. Então, ela, não sei, mas só sei que ela não vai mais para a Alemanha. E também uma outra, tipo assim, um outro exemplo, né? Vamos lá. The girls are going to sing Amazing Grace now. Então, elas vão cantar, né, o Amazing Grace agora. Então, foi algo assim que elas decidiram e que elas querem cantar o Amazing Grace nesse exato momento. E tem também, né, o futuro com will e com shall, né? Então, eles são futuros que você vê ali que não são verbos que, que representa um futuro certo, né? Então, assim, é algo que você não planejou, é algo que você tomou decisão ali na hora. Então, você usa o will e o shall para esses momentos. Aí você vai me perguntar, qual é a diferença? O shall, ele é para formal, frases formais. E o will, ele é para situações, assim, informais, né? De você falar, assim, com um amigo, de você dizer, assim, com um colega, né? E assim, o shall você também usa para quando que é first person. O que quer dizer isso? Que é o I e o we, que é eu e nós. Aí você dá para usar nesses dois sentidos ali. Então, por exemplo, numa família, né, que quer viajar e ir para a praia, aí decide agora, assim, nós vamos para a praia agora. Então, we shall go to the beach. Então, eles vão agora, decidiu agora e vai para a praia. Então também dá para usar nesse sentido, dá para você também, por exemplo, assim com will, né? I will go to the movies, né, with my friends. Então vai agora. Então é tipo assim, é algo assim que, né, é um futuro assim que não foi muito planejado, né? Ligou para um amigo seu e falou assim, vamos para a praia e tal, não sei o que. Aí você fala assim, they will go to the movies, por exemplo, assim, eles vão para o cinema. Então, é algo assim que você está decidindo ali e tal, algo sem planejar, então você usa o will. Então, eu espero que vocês tenham entendido mais essa videoaula. E é isso, gente. Se vocês não entenderam, coloca aqui nos comentários, tal, e também se tiver alguma sugestão de vídeo, coloca aí também alguma sugestão de vídeo. E é isso, gente. Então, vamos nessa, aprender aí, envie para aquele seu amigo que está precisando de aprender inglês. Então, se você também estiver precisando de aprender inglês, continue aqui nesse canal. E é isso, gente. Tamo junto e bye bye, stay with God.